Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Governo anuncia Plano Safra, mas produtores reclamam da alta taxa de juros. Leilão é cancelado e Brasil não deve mais importar arroz. Presidente da Câmara Brasil-China fala dos avanços tecnológicos e comemora os 50 anos de parceria com o agro brasileiro. E no Rio de Janeiro, a produção de flores se destaca pela variedade de espécies. Essas e outras notícias a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E a gente já abre esta edição falando sobre a colheita de milho, que apesar de ser chamada de safrinha, não tem nada de pequena. Inclusive, no ano passado, o Brasil superou os Estados Unidos nas exportações. Veja na reportagem de Alan Pitts. O milho brasileiro é consumido em mais de 140 países. Quem mais importa o nosso produto é a China, e o milho é usado também em diversas áreas da indústria, como explica Glauber Silveira, diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo, Abramilho. Nós fomos o maior exportador de milho no ano passado, tá? Então isso é importante. É importante lembrar que o milho é o grão mais produzido no mundo. Nós produzimos mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de milho, então a gente produz muito milho no mundo todo. O Brasil produz em torno aí de 10% do que se produz de milho no mundo. Mas mesmo assim nós somos muito importantes porque somos um exportador muito importante, né? Que nós somos um país que produz alimentos e nosso consumo ele não é tão grande quanto é a nossa produção. E por isso nós nos tornamos no ano passado o maior exportador. Era os Estados Unidos. Esse ano nós devemos passar novamente para o segundo lugar nessa classificação. Os Estados Unidos deve voltar a ser o maior exportador. O Brasil se tornou tão importante porque quase nos Estados Unidos você tem uma safra só. Aqui no Brasil a gente tem 2 ou 3 safras. Então, bastante interessante. O milho é o único produto, é o único grão, né? É plantado em todos os municípios do Brasil. Então, ele é um produto muito social. Então, ele mesmo, uma agricultura familiar, você vê o cara plantando milho. Então, a gente vai num sítio, tem um milhozinho plantado. Todo mundo quer plantar o milho para poder tirar ali, comer o milho verde, comer a pamonha, fazer um bolo de milho e assim por diante. E esse grãozinho amarelo tem 1.001 utilidades, desde ração para animais até a produção de etanol de milho, um combustível renovável cada vez mais essencial. Você faz óleo, né? Daí você faz adjuvantes, né? Desse óleo você faz adjuvantes para agricultura, entra na fábrica de tintas, entra para esmaltes, entra na parte cosmética. Você faz, por exemplo, o etanol, né? Então você faz o etanol de cereais, que é utilizado para bebidas bem elaboradas, é utilizado, por exemplo, em perfumes, né? Então, geralmente são álcools, né? Que são de cereais, que são bem puros, e plásticos, né? Que são feitos. E sem falar de quando você pega, no caso do milho, você tem aí, né, um monte, tem o fubá, tem feito em bolachas, né? Então, o uso do milho é uma coisa incrível, né? Mas os produtores de milho enfrentam um grande desafio, que é a armazenagem. Enquanto nos Estados Unidos eles armazenam uma safra e meia, o Brasil só tem 40% de capacidade de armazenagem, o que prejudica e muito o setor. O déficit de nossa armazenagem é muito grande, isso prejudica muito, porque causa muito desperdício, causa muita perda de tudo mais, e obriga o produtor a vender rapidamente, porque ele não tem onde colocar, onde armazenar esse milho. Então, esse realmente é uma das grandes dificuldades. Outra dificuldade é a questão de crédito, né? É a questão de custo de produção, a questão da logística também, que é muito ruim e no Brasil ainda, que o nosso modal é rodoviário e não ferroviário. Isso prejudica, porque a gente poderia ter um modal diferente, ferroviário ficaria muito mais barato, ou mesmo hidroviário, como é nos outros países, como é na China. Pra você ter ideia, para você fazer, por exemplo, 2.000 quilômetros lá com milho na China, o custo é $20. Aqui no Brasil, para você fazer os mesmos 2.000 quilômetros, o custo é $60, custa 3 vezes mais. Então, a nossa competitividade cai demais com relação a isso. Outro grande desafio é a questão de pragas, né? Nós somos um país tropical, onde você tem
uma gama enorme, né, de patógenos, seja de doenças, seja de pragas, seja de ervas daninhas, né, como você passa num terreno baldio, por exemplo, aqui, você vê, está cheio de planta, cheio de gramíneas, cheio de ervas, enquanto que você vai, por exemplo, num terreno baldio nos Estados Unidos, ou num país que o clima é temperado, tá limpo, né, porque não cresce nada, porque tem gelo. Então, o Brasil vai ser um grande produtor do milho, e se você for pegar, por exemplo, hoje, os 2 países mais ricos e mais importantes do mundo, que é, no caso dos Estados Unidos e no caso da China, são os 2 países que mais produzem milho. E a hora do nosso giro de notícias. Produtores rurais gaúchos promoveram uma grande manifestação no Parque da Fenarroz, no município de Cachoeira do Sul. Intitulado de Movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, a mobilização é uma resposta à demora do governo federal em apresentar medidas concretas de apoio aos pequenos, médios e grandes produtores. Integrantes da bancada gaúcha no Congresso Nacional também receberam um documento onde é reivindicada a necessidade de uma média governamental para atender milhares de famílias que precisam de ajuda para permanecer nas atividades de produção de alimentos. Cabe ressaltar que já se passaram quase 12 meses do primeiro desastre climático e praticamente 2 meses do segundo, sendo que até o momento nenhuma medida concreta foi anunciada para o setor econômico. A Associação Brasileira de Proteína Animal comemorou o anúncio feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária sobre a abertura para o segmento de pintos de um dia do Brasil para o México. O anúncio ocorreu após a oficialização do aceite pelas autoridades mexicanas do certificado Zoosanitário Internacional para a importação deste segmento de alto valor agregado da avicultura brasileira. No México, eles enfrentam impactos em seus plantéis devido à influenza aviária. A expectativa é de que o país, que já é o maior importador de ovos férteis brasileiros, também deva se firmar entre os destaques no segmento de pintos de um dia. De acordo com o diretor de mercados da BPA, Luiz Rua, esta é mais uma chancela para a biosseguridade do Brasil. Foram divulgadas nesta semana pelo Ministério da Agricultura 14 marcas de café torrado consideradas impróprias para o consumo por conta de impurezas ou elementos estranhos aquém dos limites permitidos em lei. Segundo o mapa, as empresas devem fazer o recolhimento desses produtos imediatamente, sob pena de sofrer as devidas sanções. Os parâmetros de qualidade definidos para o café torrado podem ser acessados na Portaria 570 de 2022. A lista completa, com as 14 marcas consideradas fora do padrão regular, está disponível no site oficial do Ministério da Agricultura. A terceira estimativa do valor bruto de produção, o VBP da Agricultura, para 2024 em Mato Grosso, divulgada pelo Boletim Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, aponta para um montante de 131,75 bilhões de reais, valor que representa um aumento de mais de 9% em relação à previsão anterior. No entanto, quando comparado ao ano passado, a queda é de 23,57%. A soja continua sendo a principal cultura agrícola do estado, com participação de mais de 55% no VBP da agricultura nesta projeção. O indicador para a oleaginosa está estimado em mais de 73 bilhões de reais, refletindo uma elevação de 8,91% em relação à estimativa anterior. Esse crescimento é atribuído à valorização dos preços da soja nos últimos 3 meses. Ainda restam mais de 22% da produção de soja a ser negociada para a temporada, o que pode levar a novas alterações na estimativa do VBP da soja em Mato Grosso até o final da consolidação dos dados. E após o adiamento da semana passada, o governo anunciou os valores que serão disponibilizados para pequenos, médios e grandes produtores no Plano Safra. Será no valor de pouco mais de 400 bilhões de reais. Saiba como será a distribuição e a equalização de juros na reportagem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou na última quarta-feira o Plano Safra no valor de 400,59 bilhões para médios e grandes produtores. O presidente também anunciou o Plano Safra para a agricultura familiar
no valor de 85,7 bilhões de reais, sendo 76 bilhões para crédito rural. Os recursos são destinados a produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Totalizam 65,23 bilhões e para os demais produtores, 335,36 bilhões de reais. Desse montante, 189 bilhões serão de recursos controlados, aumento de apenas 1%, e 211 bilhões e meio de reais de recursos livres, um aumento de 19%. Você não governa um país com mágoa, você não governa um país com ressentimento. Você governa um país em função da qualidade do país que você sonha em criar. E eu não tenho nenhuma preocupação de dizer para qualquer empresário da agricultura aqui, foram nos meus governos e no governo da Dilma que a gente teve os maiores planos safra da história desse país. Aí pode pegar Marechal Deodoro da Fonseca, pode pegar Café Filho, pode pegar Getúlio Vargas, pode pegar Juscelino, pode pegar Fernando Henrique Cardoso, pode pegar Collor, pode pegar Bolsonaro. Nós fizemos sempre os melhores planos safra desse país. O ministro da Agricultura aproveitou para destacar os valores destinados ao seguro rural, que deve atender os produtores rurais no Rio Grande do Sul. O valor era de 5 bilhões e meio de reais e passará a ser de 11 bilhões. Sabemos das dificuldades, mas tem produtores e produtores que precisam de atenção especial. Isso não é possível atender todos como queríamos, mas foi muito dedicado e, mais uma vez, a sua determinação, o seguro rural, para melhorar a eficiência para o Rio Grande do Sul. Era o estado que mais demandava já recursos para seguro rural, e ainda mais a partir de agora. O valor do Plano Safra anunciado pelo governo federal representa cerca de 10% de aumento em relação à safra anterior. Mas, de acordo com entidades, a exemplo da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, o plano não trouxe evoluções em relação ao ano passado e não atende os produtores, com menos recursos controlados e juros mais caros. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que o Plano Safra anunciado não traz novidades em recursos e não atendeu o pedido dos produtores rurais para as taxas de juros menores que pudessem ajudar na redução do custo de produção brasileiro e na diminuição do preço dos alimentos. Tem aí quase 500 bilhões de reais, sendo quase 400 bilhões para o médio e grande produtor, e aí colocando desde programas de armazenagem, passando por custeio, por model frota, por comercialização. Esses recursos, na grande parte deles, né, quando a gente fala assim 400 bilhões de reais, parece que é o governo federal que está colocando 400 bi lá na agricultura. Não é por aí, minha gente. Esses recursos são devolvidos para o governo, quando é um empréstimo que o produtor faz, e depois devolve para o governo com juros. E em Mato Grosso, o Circuito AproSoja passou neste ano por 29 municípios, somando quase 9 mil quilômetros percorridos e mais de 8 mil produtores rurais reunidos. O encerramento do evento, que acontece anualmente, traz palestras e também perspectivas de mercado. É uma iniciativa da AproSoja de Mato Grosso e o fechamento do circuito foi na capital, Cuiabá. Primeiramente, parabenizar a AproSoja Mato Grosso, toda a sua equipe, né, pelo desempenho no circuito, né, um sucesso novamente. Olha, primeiro feliz de estar aqui nessa 18ª edição do Circuito AproSoja. Parabenizar a AproSoja pela iniciativa de debater com a ponta a sustentabilidade, um tema que está muito em voga, não só no Brasil, mas é um tema hoje internacional. E as exigências hoje são muitas para o agronegócio brasileiro e o estado de Mato Grosso está na vanguarda desses grandes temas. Da mesma forma, a AproSoja tem estado rotineiramente na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, debatendo temas que são importantes para o agricultor e importantes também para o estado de Mato Grosso. A moratória da soja é um exemplo, e não só a moratória da soja,
que a ProSoja tem levado na Assembleia, mas a própria defesa dos fundos das entidades, que são quem representa o pequeno e o médio produtor que está lá na ponta. A ProSoja tem sido precursora dessas grandes discussões. Então, desde a moratória, que ela impacta a economia de Mato Grosso e impacta também para o produtor, até mesmo a representatividade das entidades foram asseguradas graças a grandes debates que estão sendo promovidos pela ProSoja. E nós queremos avançar ainda mais no debate, por exemplo, da moratória da soja e da carne, onde nós queremos que o estado de Mato Grosso possa dar mais esse passo no caminho do desenvolvimento, da igualdade nos seus direitos de comercialização. Mato Grosso perde muito porque é um estado jovem e nós vemos aí a moratória ferir gravemente o nosso Código Florestal brasileiro e as nossas regras hoje de comercialização brasileiras. Então, nós estamos juntos com a ProSoja nesses grandes debates e entendemos que a Assembleia tem papel fundamental nisso tudo. Hoje, com essa aproximação da ProSoja, com a Assembleia, eu tenho certeza que o produtor, o agronegócio de Mato Grosso só tem a ganhar. O setor produtivo, para nós produtor, que também sou produtor, é muito importante cada vez trazer mais esse conhecimento e 2 nomes nacionais reconhecidos internacionalmente para trazer orientação cada vez mais ao setor, ao segmento, apesar de toda essa dificuldade que o agro vem passando, a situação climática que nós estamos vivendo aí, nós vemos claramente dentro da porteira o nosso produtor confiando, trabalhando, acreditando no agro e continuando produzindo alimento aí para o Brasil e para o mundo. Olha, nós temos que reconhecer o papel do estado de Mato Grosso no mundo, não só no nosso país, mas no mundo. Nós somos o celeiro do mundo, então o papel da ProSoja em conscientizar isso é muito importante. E extrapola os limites da soja, como a ProSoja diz, mas sim em respeito a toda a produção agro do nosso estado, do nosso país. Então quero parabenizar a ProSoja por mais um circuito de sucesso, mais um projeto de sucesso e que a gente consiga continuar conscientizando a população. Agro, ele não é só uma marca e ela não é o vilão. O agro do estado de Mato Grosso é um agro sustentável e quem produz quer produzir com todo respeito ao meio ambiente e produzir com todo sucesso para o mundo. Intervalo comercial e na volta vamos trazer a segunda reportagem da nossa série que trata sobre os 50 anos da parceria Brasil-China. É só o tempo de você tomar um cafezinho e uma água e já já a gente está de volta. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Já estamos de volta e a gente fala agora sobre um impasse que as cerealistas de todo o Brasil estão enfrentando com a reforma tributária aprovada recentemente no Congresso Nacional. Quem explica melhor esse assunto é o presidente da Associação Brasileira das Empresas Cerealistas do Brasil, o Jerônimo Gergen, e ele fala agora com a gente. Bom dia, Jerônimo. Bom dia, Berenice. Bom dia a todos que nos acompanham, que nos assistem. Um prazer muito grande conversar com vocês. Não são só as empresas cerealistas. Toda a cadeia do agro, ela tem uma condição de atuar e sempre temos as cooperativas que fazem um papel extremamente importante na comunidade como um todo, mas no agro também, e que tem o ato cooperativo pela sua natureza. Isso é uma conquista que as cooperativas já tiveram, tem o nosso reconhecimento. No entanto, todo o restante da cadeia que não é cooperativado, no caso as cerealistas, a indústria de ração, a indústria de laticínios, enfim, todos os demais segmentos, acabam tendo uma concorrência desleal se aquilo que está sendo trabalhado, além do ato cooperativo, se efetivar. Lá na votação da emenda constitucional, Berenice, nós atuamos fortemente
e conseguimos incluir na Constituição que reservado o ato ou preservado o ato cooperativo, as demais ações dentro das cadeias iguais serão isonômicas. Então, essa isonomia hoje já é um reconhecimento da Constituição. E o texto que o governo mandou para o GT, ele leva em conta aquilo que é a Constituição. Então, nós estamos tratando de um texto que regulamenta levando em conta essa isonomia. Mas os movimentos políticos, que são normais, naturais, tentam colocar benefícios além disto. E é por isso que nós temos manifestado uma posição muito clara de que qualquer benefício além vai gerar uma concorrência desleal e, principalmente, custos ao final. Nós teremos uma ração mais cara se comprado de alguém que não é cooperativado, uma soja mais barata ou mais cara de alguém que seja uma cerealista ou um outro integrante do segmento, um biodiesel mais caro, e ao final, além da concorrência desleal, você vai ter um preço para o consumidor, né, majorado, e o Estado concedendo um benefício, né, criando uma distorção dentro da cadeia, deixando também de arrecadar. E quando você deixa de alguém arrecadar, alguém vai pagar esta conta. Então, nós não estamos aqui criando nenhuma celeuma, nós estamos reconhecendo aquilo que é o ato cooperativo, que já é uma conquista das cooperativas, mas dizendo que não aceitamos aquilo além do ato cooperativo, porque, no final, as empresas se adaptam, mas quem paga essa conta é, no caso do agro, o produtor rural, que vai receber menos, e o consumidor final, né? O consumidor lá na prateleira do supermercado que vai absorver, ou não até, porque daqui a pouco o consumidor se adapta também e cai a economia como um todo. Então, se nós mantivermos o texto como está, faremos justiça tributária e uma concorrência adequada entre os mesmos atores da cadeia produtiva, nesse caso, do agronegócio. Nós não podemos ter distorções, né? Distorções dentro de algo que é reconhecido, que é legal, oportunisticamente querer fazer algo a mais, né? A não ser que você considere que o Brasil todo deve virar uma cooperativa, o que não é real, né? O que não é sequer possível. E hoje já não é mais nem constitucional, porque a Constituição já garantiu essa isonomia. Então, esse oportunismo é que nós não podemos admitir. E claro que agora os líderes lá estão somando votos para a reforma. Eu espero que os líderes também tenham essa percepção, que se a Constituição garantiu e o texto que está sendo avaliado, que foi encaminhado pelo governo, reconhece porque é constitucional, eu espero que aqueles que estão engajados em fazer uma verdadeira reforma se deem conta que qualquer adequação que não vá ao encontro desta questão da isonomia vai, ao final, se transformar numa guerra judicial, né? Uma ação de inconstitucionalidade é o que, ao final, nós teremos, né, se o Congresso acabar mudando esse texto. Tenho recebido boa percepção dos membros do GT, que dizem ao setor cooperativo que precisam mostrar números de compensações. Até agora, esses números não existem, né? E de onde esse valor sair, como eu disse, alguém em outro setor vai pagar essa conta. Então, é muito mais responsável e prudente que se mantenha o texto original, porque ele está, sim, adequado à regra constitucional. Esta semana ela é decisiva, né? O grupo de trabalho está tratando do tema, do texto que, em princípio, iria, na semana que vem, à votação. Eu digo em princípio porque eu já estive lá no Congresso, sei que isso não é tão simples assim, marca uma data e está resolvido. É porque agora entra uma pressão de última hora. Quando o texto começa a ficar mais evidente, é que os segmentos se manifestam com suas contrariedades ou não. No nosso caso, nós não estamos nem pedindo nada, nós só queremos que vote o texto original, né? Não queremos nenhuma benesse, só não queremos que alguém as tenha, né? Porque isso, no final, será ruim para todo o povo brasileiro. Olá, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta semana em todo o território brasileiro. A gente começa olhando os acumulados de chuva ao longo dessa próxima semana em todo o território brasileiro e as chuvas continuam concentradas nos extremos do país, especialmente no sul, nos extremos da região norte e nos extremos da região nordeste. A gente chama a atenção especial para o sul do Brasil, onde podemos ter acumulados expressivos aí entre o nordeste do Rio Grande do Sul, leste de Santa Catarina e do estado do Paraná.
Em algumas localidades, essas chuvas podem provocar impactos, como alguns alagamentos e até deslizamentos de terra. Além disso, as chuvas devem vir acompanhadas de raios, rajada de vento e não se descarta a ocorrência pontual de queda de granizo, principalmente no interior desses estados. Lá pelo norte do Brasil, o calor e alta umidade do ar também mantém aí a condição para chuva, especialmente no norte do Amazonas, norte do estado de Roraima, e já na faixa litorânea entre a região norte e o litoral da região nordeste, essas chuvas são provocadas principalmente, além do calor, pelos ventos úmidos que chegam do mar, chamando atenção aí para o litoral entre Rio Grande do Norte até o litoral de Pernambuco, onde podemos ter alguns acumulados da ordem de 40 até 60 milímetros em algumas localidades. Já nessa região central, o tempo permanece com a atuação da massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens, mantendo o tempo aí sem previsão de chuva por mais uma semana. Já com relação às temperaturas, a gente percebe que o tempo quente permanece aí principalmente no centro-norte do Brasil, onde as temperaturas máximas superam os 30 graus na maioria das cidades, especialmente nas capitais. E também na região sul do Brasil, destaque aí para a queda de temperatura, devemos ter aí já no início da semana temperaturas baixas no sul do Brasil, tanto mínimas quanto as temperaturas máximas permanecerão baixas aí em todos os estados do sul do Brasil, além de áreas do Mato Grosso, São Paulo e parte também da região sudeste do Brasil. Não perca na próxima semana aí a nova previsão para os próximos dias em todo o país. E na Dica de Ouro de hoje vamos falar sobre a importância de ter um cuidado especial com os bezerros para o desenvolvimento saudável do gado. É o que o veterinário Leonardo Júnior da Vetoquinol explica para a gente. Então, bom dia a todos. Agradecer aqui o espaço, né? Poder trazer aqui algumas informações para os pecuaristas, né? Em nome da Vetoquinol, uma empresa com mais de 90 anos de mercado mundial. Hoje eu vou falar um pouco para vocês com relação a uma fase muito crítica, né, na pecuária, que é a fase de desmama, onde nós temos animais que estão por cerca de 8 meses ao lado da mãe, né, ali se alimentando do leite, né, da mãe, e a gente tem que fazer aquela desmama, retirar esses animais e colocar eles num novo desafio, né, onde esses animais vão passar por um estresse muito grande, né, principalmente com relação à alimentação, onde os animais estão acostumados a estar do lado da mãe, tomando leite, né, lógico, já comendo um volumoso, né, em algumas fazendas tendo um concentrado, algo a mais, porém, quando você retira esses animais e faz essa desmama, o animal vai sofrer um estresse muito grande. Quando acontece esse estresse, o animal tem uma curva de baixa de imunidade, né? E é um momento muito, muito perigoso ali, se o pecuarista não estiver preparado. Então, os pecuaristas de cria, né, que fazem essa desmama e que vão recriar esses animais, eles precisam estar atentos a vários pontos. O primeiro deles, a alimentação desse animal, né? O animal precisa continuar recebendo uma suplementação, geralmente a suplementação mais adequada para essa fase agora, ainda mais que ele vai perder esse alimento que a gente comentou agora há pouco com relação ao leite, né? Então a alimentação é muito importante, que esse animal vá para um local adequado, com um volumoso de boa qualidade, uma suplementação de muito boa qualidade, né? Para que ele sofra o menor estresse possível, né? E por ele ter essa baixa da imunidade com relação à desmama, esse animal ele vai ficar susceptível a algumas doenças, né, que pode acontecer, né, principalmente aí a questão dos parasitas, né, onde a gente tem a verminose, né, os carrapatos, a mosca do chifre. Então esses animais eles têm que receber um protocolo parasitário bem feito, né, com indectocidas de qualidade, para que esse animal tenha a menor perca possível, né, com relação a essa desmama, porque a perca ela vai acontecer naturalmente, porém a gente consegue minimizar isso, fazendo o quê? Uma boa alimentação, uma suplementação de qualidade e um protocolo
para evitar essas doenças parasitárias. O cliente que está recomprando, que vai recriar esses bezerros de desmama, eles precisam já fazer protocolos de entrada. O animal, quando chega na sua fazenda, tomar esse cuidado de fazer uma aplicação de vacina, um indectocida, um vermífugo de qualidade, né? E a Vetoquinol, ela possibilita isso. Nós temos vários produtos de qualidade, onde tem esse diferencial, produtos focados para a fase de recria. Um Bumax Premium, por exemplo, que é uma epinamectina com fluazuron, um produto fantástico, que é específico para essa fase de recria, onde vai aumentar os índices, aumentar o ganho de peso, fazer com que o animal tenha um desempenho ainda maior, né? Então, os cuidados com a recria, com a desmama e a recria, não só de machos, né, de fêmeas também, fêmeas que vão ser preparadas para a próxima estação de monta. Então, tudo isso tem que ser bem feito, começando com a alimentação, passando pela parte sanitária, né, e o manejo bem feito desses animais para que eles tenham o menor estresse possível para ter um desempenho maior nas fazendas. E neste ano, o Brasil e China comemoram 50 anos de parceria no agronegócio. E nesta segunda reportagem da nossa série, vamos falar sobre os investimentos da China em tecnologia para o agro brasileiro. O repórter Alan Pitts traz todos os detalhes. Na segunda parte da série especial produzida pelo Fator Agro, vamos revelar mais detalhes dessa relação bilionária e estratégica entre Brasil e China no agronegócio. A parceria entre o gigante asiático e o gigante sul-americano vai muito além da soja, envolvendo diversos produtos e a mais moderna tecnologia. Outra vantagem e importante parceria que o Brasil e a China fazem é que a China é talvez o único país hoje que está trazendo novas tecnologias para o Brasil. Nos automóveis elétricos de grande alcance, de autonomia, a China, o BYD, Great Wall Motors e a Chery estão liderando aqui no Brasil, trazendo novas tecnologias. Como no passado, o presidente Collor falou das carroças que a gente fabrica no Brasil, hoje a China está trazendo novas tecnologias. Mas não é só novas tecnologias em automóveis. Um pequeno exemplo disso é a vamos dizer, tomada de preço ganho pelos chineses do trem de São Paulo para Campinas. E quando eu estive reunido com o chairman da China Railway International, né, e o braço internacional dela é a China Railway International. O chairman, durante 1h20 da reunião, mencionou 5 vezes o desejo deles de construir uma obra de multibilionário, que seria o trem-bala Rio-São Paulo. Para a felicidade do setor agropecuário do Brasil, a China, que não tem terra suficiente para poder alimentar 1,4 bilhão de bocas, vai continuar tendo que importar alimentos, tanto de grãos quanto de proteínas, de países como o Brasil, que consegue produzir para alimentar 2 bilhões de pessoas, e da Austrália, e quando terminar a guerra, voltar a depender da Rússia e da Ucrânia para a segurança alimentícia do povo chinês. A China importou 43,548 milhões de toneladas de soja do Brasil até junho de 2023, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, do Ministério da Economia. O volume é 24% superior às 35,208 milhões de toneladas em 2022. O país é o maior comprador da oleaginosa brasileira, respondendo por quase 70% do mercado. Mas não para por aí. O objetivo é diversificar ainda mais esse comércio. A China compra muito alimentos do Brasil, né? Soja, e agora com a China abriu a compra de milho do Brasil também, que é geneticamente modificada. A China agora está aumentando as suas compras no Brasil, porque antes não comprava milho do Brasil. Então, a quantidade gigantesca de soja, de milho e de proteínas animais, tanto bovino, suíno e de aves,
gera para o Brasil um superávit gigantesco todo ano para a felicidade dos agricultores brasileiros. Exporta para o Brasil também muitos equipamentos, inclusive equipamentos de alta tecnologia. Por exemplo, nós estamos ajudando nossos associados a importar drones com 75 litros para pulverizar as plantações, porque depois do plantio, se você passar a pulverizar com tratores, vai amassar o que plantou com as rodas dos pneus dos tratores. Com a pulverização de drones, logicamente, não tem esse problema. Intervalo comercial e na volta a gente destaca o potencial do Rio de Janeiro, mas não é no turismo. Eu estou falando da produção de flores. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Já estamos de volta e nesta semana o governo federal recuou da decisão de importar o arroz tailandês. O cancelamento do leilão foi anunciado no mesmo dia em que o ministro Paulo Pimenta deveria ter ido na Câmara dos Deputados para apresentar as ações que devem socorrer o Rio Grande do Sul. Mas ele não compareceu. Recebemos um ofício na comissão, não foi comunicado nada pessoal, mandou um ofício para o sistema, dizendo que, em função de uma demanda dada pelo presidente Lula, ele deveria ficar no estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, foi ele sabendo do momento delicado que o governo passa, naturalmente que ele seria muito arguído aqui na Comissão de Agricultura, onde nós estamos cumprindo esse papel, preferiu bancar esse custo político, porque tem um custo político muito grande, e naturalmente cancelar a vinda a convite, que era um gesto nosso. Nós tínhamos aprovado a convocação, mas por delicadeza e procedimento nós aceitamos o convite, acertamos a data, tendo dado essa data, e ele, de forma sorrateira, então, suspendeu a vinda aqui. Um papel, não vou ofender as crianças, mas um papel que nem criança faz, tendo visto o desrespeito que ele faz com o parlamento. Mas isso não é fruto do acaso. A gente sabe que a comissão está cumprindo o seu papel. Nós abrimos, sim, um processo de investigação da questão do arroz aqui na comissão. Inclusive, nós sempre sustentamos que não haveria necessidade de se importar arroz. O governo hoje reconhece realmente que nós estávamos certos. Nós denunciamos as falcatruas que possivelmente estavam por trás dessa operação ilícita para comprar esse arroz. O governo acusou o golpe, reconheceu o golpe, inclusive, quando o próprio presidente da República disse que tinha falcatrua, teve o afastamento do Neri, da Secretaria da Política Agrícola do Ministério, teve o afastamento do Tiago, da Conab, inclusive o Tiago da Conab também estava previsto para vir aqui hoje 4 da tarde, a gente sabe que foi assediado do ponto de vista moral do governo para que ele não viesse. Portanto, as provas que nós precisávamos para ter certeza que realmente esse leilão foi orquestrado por um âmbito de corrupção, um âmbito de covardia, por uma conspiração e que está o envolvimento aí da Casa Civil, que é onde nós queremos chegar. Nós já temos convicções que a Casa Civil tem envolvimento direto com a decisão da compra de arroz, dessa operação de oferecer alimento barato, custeado pelos brasileiros para o governo possa atender aí os seus programas e, naturalmente, o movimento de corrupção também dessas empresas que estão investigadas agora não só no arroz, me parece que também já passaram por milho e por outros cereais que a Conab fez. Então, parece que a coisa é muito maior. E, claro, o ministro extraordinário ao Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, é um fugitivo, ele fugiu,
Eles estão tentando agora, inclusive, já apagar as cenas do crime, onde ele mesmo disse que o Neri já pode voltar para o cargo, que o Thiago já pode voltar para o cargo, porque não tinha nada a ver. Portanto, se o governo reconhece que tem falcatrua, se o governo reconhece que o Neri e o Thiago não têm nenhum envolvimento. Então nós queremos saber agora quem foi a responsabilidade. Parece realmente que essa responsabilidade vai na nossa direção, que é uma denúncia clara e objetiva, uma conspiração a partir da Casa Civil. A produção de flores no estado do Rio de Janeiro tem se tornado destaque e cada vez mais competitiva. O clima, tanto das regiões metropolitanas quanto serrana, favorecem o desenvolvimento de diferentes espécies de flores tropicais. Veja na reportagem de Alan Pitts. As flores embelezam, perfumam e também podem ser um bom negócio. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Rio de Janeiro, Emater Rio, há expectativa de aumento de 15% na venda de flores em relação a 2023, gerando um impacto positivo para a economia estadual. O faturamento geral do setor gira em torno de 516 milhões de reais por ano. Reconhecido pelo turismo e pelas belezas naturais, o Rio de Janeiro tem se destacado também na produção de flores. Tanto é que o governo do estado lançou uma linha de crédito específica para incentivar ainda mais os produtores locais. Com o objetivo de impulsionar o mercado, o programa Florescer do governo do estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura do Rio, disponibiliza um empréstimo com juros de 2% ao ano aos produtores de flores, como explica Nazaré Dias, gerente do programa Florescer. Esse programa já vem existindo. Desde 2002, nós começamos a trabalhar a cadeia produtiva de flores no estado. Antes, o estado não trabalhava com flores, só com a parte de alimentos. Daí, depois de 2002, nós começamos a trabalhar essa cadeia, já existia no estado, não tão profissionalizada como está hoje. E aí o Estado criou esse programa, que é o Programa de Apoio à Floricultura, com investimentos, né, para poder melhorar cada vez mais essa qualidade da produção, melhorar as estruturas de produção, comprar novas espécies, novas cultivares e tornar cada vez mais competitiva a floricultura do Estado. Quando nós começamos a trabalhar a floricultura só trabalhava com rosas e com palmas. Hoje tem um mercado muito diversificado. Hoje nós produzimos uma gama muito grande de produtos, tanto de flores tropicais, que é na região metropolitana, quanto na região serrana, que concentra o maior número de produtores nossos do estado. Hoje, no estado, nós temos 910 produtores. Só na região metropolitana, nós temos em torno de mais de 300 produtores, né? 312 produtores, mais ou menos. E lá, nós cultivamos flores tropicais e folhagens tropicais de corte, mais as plantas ornamentais, que é o principal polo de plantas ornamentais do estado. Na região serrana, nós concentramos a produção de flores de clima temperado, que são as rosas, são os crisântemos, são as gérberas, os cravos, né, os lisianthus. E lá nessa região nós concentramos 411 produtores. Né? Temos uma produção muito grande, principalmente na região de Nova Friburgo e Bom Jardim. A linha de crédito do Florescer são para novos investimentos, seja na produção de sombrites, para botar sombrites, para melhorar essa produção de plantas ornamentais, a gente usa muito sombrite, né, de estruturas de sombrite. Já para a produção de flor de corte, nós usamos as estufas, são estufas. Nós financiamos as câmaras frias, nós financiamos os sistemas modernos de irrigação, tudo isso para modernizar cada vez mais a nossa floricultura e tornar o nosso produtor mais competitivo. Então, hoje, nós já temos no estado do Rio produtores que pagam royalties. E dentro da floricultura, as novas variedades, os novos cultivares, eles vêm de São Paulo com royalties, as mudas vêm com royalties. E já temos produtores
já financiando essa produção, já pagando royalties e dando uma melhor qualidade ao seu produto e ganhando no mercado uma fatia muito grande desse mercado. Porque os decoradores, eles querem um produto de qualidade, com boa durabilidade, variedade de cores. Isso hoje nós temos no estado do Rio. E é hora de fazer mais um giro de notícias. Os biomas brasileiros registraram recordes de queimadas nos primeiros 6 meses de 2024, aponta levantamento realizado pela WWF Brasil. O Pantanal e o Cerrado totalizaram a maior quantidade de focos de incêndio para o período, desde o início das medições em 1988 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No Pantanal, foram detectados 3.262 focos de queimadas no primeiro semestre, um aumento de mais de 22 vezes em relação ao mesmo período no ano anterior. Este é o maior número da série histórica do INPE. Entre janeiro e junho de 2024, quase todos os biomas brasileiros tiveram um aumento no número de queimadas em comparação ao mesmo período de 2023, exceto o Pampa, afetado por chuvas responsáveis pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E Roraima enfrenta uma crise sem precedentes em seu setor agropecuário. Mais de 7 mil bovinos morreram de fome nos últimos meses devido à falta de pasto em propriedades rurais localizadas nos municípios de Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caroebe, Iracema e Mucajaí. Segundo informações do governo do estado, a causa principal desse problema é a infestação de lagartas e ervas daninhas, que tem devastado a vegetação destinada à alimentação do gado. Mais de 50 mil hectares de pasto foram destruídos desde o início de maio. A devastação abrange 840 propriedades rurais em toda a região. Produtores relatam que a infestação de lagartas, especialmente a lagarta do cartucho, se espalhou rapidamente, consumindo grandes áreas de pastagem. A China aprovou uma lei para proteger os direitos dos agricultores à terra e apoiar o desenvolvimento de coletivos de aldeias, com o objetivo de fortalecer a economia rural do país e alcançar a segurança alimentar, como informou a mídia estatal. Atualmente, os moradores podem, em teoria, decidir se candidatar para vender ou cuidar de terras. Na prática, no entanto, são as autoridades estaduais que têm a última palavra. Os fazendeiros argumentam que o sistema atual dá aos funcionários do Estado muito poder para tomar terras por pouca ou nenhuma compensação. Grilagens de terras foram inclusive causa de agitação social no passado. A Dinamarca anunciou a criação do primeiro imposto mundial sobre as emissões de carbono na pecuária. A medida, que integra um pacote de 40 bilhões de coroas, equivalente a 31 bilhões de reais, pretende financiar uma série de iniciativas ambientais, incluindo reflorestamento e criação de zonas úmidas. O novo imposto será inicialmente de 300 coroas, R$ 236 por tonelada de emissão de CO2, equivalente a partir de 2030, com um aumento previsto para 750 coroas, R$ 590 em 2035. Os agricultores expressaram preocupações sobre o impacto financeiro da medida, temendo que o novo imposto possa agravar a situação econômica do setor. Blue Farm. Agregue gestão financeira profissional à sua operação agro. E para ter acesso a mais notícias como essa, se inscreva na newsletter do thefarmnews.com.br e receba de forma gratuita notícias diariamente na sua caixa de mensagens do seu e-mail. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para Expomar, de 9 a 11 de julho em Itajaí, Santa Catarina. O evento é uma verdadeira vitrine do setor, reunindo todas as cadeias produtivas e de negócios que atendem à pesca, maricultura e logística. O segundo Congresso Brasileiro de Adubação de Sistemas acontece de 10 a 12 de julho no Sindicato Rural de Guarapuava, no Paraná. Voltado para profissionais e estudantes de carreiras agropecuárias, o evento conta com palestras sobre diversos temas, como perdas e eficiências na adubação, a microbiota do solo e a avaliação econômica da adubação. Até 7 de julho, acontece a 14ª edição da São Tomás Rodeio Show,
em São Tomás de Aquino, Minas Gerais. A festa conta com um tradicional desfile de cavaleiros, rodeios e shows sertanejos. Até o dia 7 de julho, acontece a Expo Frutal, na cidade de Frutal, Minas Gerais. Artistas de peso vão animar a festa, considerada uma das mais bonitas do estado. A Expo Agro Cuiabá, a maior exposição agropecuária, industrial e comercial do Centro-Oeste, acontece de 11 a 21 de julho. O evento, realizado no Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro, conta com estandes de expositores, rodeios e grandes shows de artistas como Luan Santana e Bruno Marrone. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui, mas para rever o programa e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro, e siga também o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta trazendo as principais notícias do setor que mais movimenta a economia do país. Uma ótima semana para você!